Olá, irmãos, paz de Cristo. Hoje quero-vos falar sobre um assunto que me veio assim à última da hora, que é sobre o uso de drogas e a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre as drogas? O que é que a Bíblia diz sobre o estado em que nós ficamos após o consumo de coisas, substâncias que alteram o nosso estado mental? Deus fala sobre, por exemplo, o vinho, o álcool, ok? Em Provérbios, Provérbio 23, do versículo 29 ao 35, temos um exemplo e eu vou lê-lo antes de falar sobre as drogas. Diz: quem anda sempre em contendas e lamentos, ferido sem motivo e de olhos avermelhados, são aqueles que se deixam arrastar pelo vinho e fazem sem cessar novas misturas de álcool. Não te deixes tentar pela bela cor vermelha do vinho que brilha no copo. Ele bebe-se com agrado, mas depois traz a impressão de ter sido mordido por uma cobra ou por um bicho peçonhento. Verás coisas estranhas e dirás coisas absurdas. Julgarás que estás no fundo do mar a dormir, ou deitado no topo de um mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti nada. Quando é que vou acordar? Oh, vou beber mais. Isto é um exemplo em Provérbios, logo no início da Bíblia, no Antigo Testamento, que nos mostra que não é do agrado de Deus nós alterarmos a nossa mente com substâncias, neste caso álcool, mistura de bebidas alcoólicas, exagero de bebidas, bebedices, bebedeiras. No fim da Bíblia fala-nos de festas ramboias, forrobodó, assim, termos, não este termo, mas se nós formos ver bebedices e bebedeiras, e são fanfarras feitas à noite, onde há exageros. Depois nós sabemos que Deus diz para nós cuidarmos do nosso corpo, porque o corpo não é nosso. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a partir do momento em que nós sabemos que temos um Deus a quem temos de respeitar, temos de ter consciência de que Jesus comprou-nos por alto preço, e temos de cuidar do templo, cuidar do corpo, purificar o nosso corpo para que a nossa mente esteja purificada, pura, para espiritualmente, sem auxílio de coisas, de ingerir ou de tomar substâncias, mas de uma forma natural, consigamos aceder ao Pai em espírito e em verdade, mas sem coisas do mundo. Nada do mundo nos ajuda a conectar-nos com Deus. Só a nossa fé. E ter fé é acreditar. É acreditar que, de uma forma natural, gratuita, não com bebidas, não com substâncias, não com objetos, com situações. Não, uma forma natural, pura, vazio de tudo. Aí sim conseguimos conectar a Deus, esvaziando-nos das coisas do mundo. Agora, quando nós achamos que só conseguimos aceder a Deus através de coisas, estamos a pôr intermediários e Deus não quer e não se agrada. Isso é quase como ter idolatria. Há pessoas que precisam de santos, há pessoas que precisam de estátuas. Neste caso, são substâncias. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Isto está em Efésios 5, 18. E depois nós temos, então, o assunto drogas, substâncias, que nós encontramos essa expressão de uso ou administração de drogas, ok? Envenenamento,
que são punções mágicas. Aí já podemos dizer que se calhar é manipulação de coisas que são encontradas na natureza, mas que levam a estados de mente alterados, ok? Mas é com auxílio de substâncias. Nós encontramos isso, a palavra feitiçaria, ok? Feitiçarias, que o narrador, na altura que escreveu, queria dizer farmaqueia, farmácia. Isso nós encontramos em Gálatas 5:20. Encontramos em Apocalipse 9:21 e encontramos em Apocalipse 18:23, onde a palavra feitiçaria, especificamente aqui nestas três situações, quer dizer uso ou administração de drogas e chama-se farmaqueia, que é hoje em dia o que nós sabemos de farmácia, mas quando nós pensamos em farmácia, pensamos em manipulação de plantas, manipulação de químicos. Aqui Deus não se especifica se há manipulação ou não, como Ele não fala, então, mesmo a forma natural é algo que não agrada a Deus e Ele chama isso de feitiçaria, porque era o que era usado pelas pessoas, pelos feiticeiros, com punções mágicas, misturas de coisas, seja para o bem, seja que eles digam que seja para o bem ou não. Em todo o caso, Deus não se agrada e isso estimula a nossa mente, afeta a longo prazo o nosso cérebro, os nossos neurónios, a nossa saúde. Então, nós não estamos a contribuir para o bem do templo de Deus, do corpo que Deus diz para nós cuidarmos. Depois nós lemos também em 1 Coríntios 6:12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Ok? E ainda há uma parte em que diz que se nós estamos na fé e até estas coisas até não me manipulam. Eu consigo ainda me controlar, isto ainda não me domina. Mas se há uma pessoa fraca na fé, que nos vê, como ela é fraca na fé, ela pensa, se tu, que tens fé em Jesus, que segues Jesus, tu podes fazer, então eu também posso. Mas, se calhar aquela pessoa, ela vai ser dominada por alguma coisa que nos vê fazer e que nós sentimos que não somos dominados. Mas aquela pessoa vai ficar dominada porque nós sabemos que ela não é forte o suficiente para não se deixar dominar. Então a palavra de Deus diz: não faças algo que possa influenciar alguém fraco na fé. Se tu achas que estás a fazer algo que pode influenciar aquela pessoa e que ela não será assim tão forte como tu, então tu também não o faças. Portanto, e sim, Deus não se agrada de usarmos. Deus criou. Deus sabe todas as coisas, mas Ele mostra-nos que Ele não gosta que nós usemos. E tanto Gálatas como Apocalipse são já do Novo Testamento, portanto, após Jesus. Provérbios, que é o estado mental onde depois traz a impressão de ter sido mordido por uma cobra ou por um bicho peçonhento, verás coisas estranhas e dirás coisas absurdas. Isso é, para quem já consumiu estupefacientes, são aparentemente coisas que as pessoas relatam, que testemunharam, algumas delas, terem visões, ouvirem coisas, porque ingeriram, consumiram substâncias, ok? Não de forma natural. Deus quer que nós o encontremos em espírito e em verdade, de uma forma natural, pura, vazia das coisas do mundo. E aí nós teremos a certeza, a consciência de que é Deus quem fala e que Deus nos ouve. E que não são manipulações, não são aberturas para que o inimigo, brechas para que o inimigo possa agir mostrando ser um anjo de luz. Ok? Daí alucinogénios, não é? Alucinações não são visões. São coisas manipuladas.
era esta a mensagem que eu vos queria dizer. Não, Deus não se agrada do uso de drogas, mesmo que sejam coisas naturais, e tudo o que é feito na sombra, às escuras, nas trevas, tem de ser feito de uma forma escondida. E não, se fosse uma coisa boa, uma coisa normal, uma coisa que toda a gente pudesse fazer, onde nós conseguimos comprar leite e pão e água, conseguiríamos comprar também essas substâncias. E não nos faria mal à saúde. Então, tenhamos consciência do que é a vontade de Deus, do que é que a Bíblia nos ensina que agrada a Deus ou que não agrada, e conscientemente tomemos opções, escolhas, porque um dia vamos prestar contas de tudo o que fazemos a Jesus, que será aquele a quem vamos prestar contas de tudo o que fizemos e o que deixámos de fazer. Sintam-se abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.